nesse vídeo, minha gente, nós vamos conversar sobre quem é esse professor hoje. Quem somos nós? Quais são as nossas angústias? Quais são os desafios que a gente enfrenta diante da inclusão? Com esse aumento de laudos, gente, que impacta a sala de aula e quais são os reflexos disso na saúde mental, nossa, na saúde mental do professor. A gente vai conhecer junto aqui dados recentes, exemplos reais de professores brasileiros que enfrentam burnout, ansiedade, esgotamento e também alguns caminhos possíveis para ressignificar esse papel tão importante que nós temos na vida dos aprendentes. Nós não vamos falar unicamente de que existe um problema, mas a gente vai tentar aqui junto algumas sugestões diante dos casos, dos exemplos, das estatísticas que nós vamos falar, possíveis caminhos que possam te ajudar no seu cotidiano do chão de sala de aula. Eu estou com vocês, acolhendo vocês, junto com vocês, porque assim é que eu sinto, dado o fato de que essa foi toda uma vida, né, minha, dentro no chão de sala de aula. Que, aliás, eu amo fazer isso, né? Por quê? Porque ensinar é, antes de tudo, ensinar é aprender também. E mais, por que nós vamos falar dessas coisas todas? Por que eu vou dar essas dicas, essas estatísticas e ainda vou conversar sobre todas essas coisas? Porque cuidar de quem ensina é, antes de tudo, cuidar de quem aprende. Percebe? Cuidar de quem ensina é, antes de tudo, cuidar de quem aprende. E quem é que está ensinando e aprendente? Nós e eles. Não sou somente eu, professor, que ensino. A gente aprende muito com eles. E vice-versa. É uma via de duas mãos, né? Mas para estarmos trilhando essa via de duas mãos, nós precisamos estar bem, né? Cuidar de nós. Juntos, hoje, nós podemos abrir um espaço para diálogo mais humano e muito urgente sobre a valorização do trabalho docente, que é isso que a gente precisa. Então, quando a gente fala sobre educação, quase sempre a gente pensa nos alunos, nas metodologias, nos resultados, são cobranças. É aquilo que é externo a nós, né? Mas hoje eu quero convidar você a olhar para outra perspectiva, olhar para você, professor. Quem está nos ouvindo também, pense junto comigo, quem é esse profissional hoje? Quais são, então, essas dores e essas angústias? E, principalmente, quem é que olha para este professor como um ser humano e não apenas como alguém que cumpre uma função? O professor, hoje em dia, ele está sobrecarregado, adoecido e, muitas vezes, invisível. A tal ponto que este professor de hoje, e isso já vem sendo considerado há um bom tempo, né? Parece que ele faz parte da escola como mobiliário, né? Os alunos menores de Fundo 1, por exemplo, eles acham que a gente mora na escola, né? Você fora da escola é uma coisa muito estranha para eles, porque eles chegam, a gente já está lá. Eles vão embora, a gente fica mais um pouco. Então, para eles, faz-se a lógica. Pro, você mora na escola. Pro, você tem mãe? Você tem pai? Você tem um cachorro? Nossa! Mas como assim? Né? O professor como um sujeito de desejo, história e contexto. Segundo o pensador russo, Mikhail Bakhtin, que é um grande pensador, ele diz assim: esta é a ideia do sujeito constituído na relação com o outro. Então, nós somos seres em relação e seres sociais por natureza. Então, o que acontece? Por que a gente está mexendo nessa dor, nessa angústia, né?
Porque tem uma mudança de identidade docente. Olha só, de transmissor de conhecimento, que era o que era entendido sobre a nossa função, de transmissor de conhecimento, a gente muda essa identidade para mediador de processos complexos, como afirma um outro pesquisador canadense, Maurice Tardif. Então, somos mediadores de processos mais complexos. Então, gente, tem uma pressão, nós sofremos uma pressão da sociedade digital, inclusive. Por quê? Porque a gente tem um aluno hiperconectado, a gente tem um professor desafiado, e nós competimos com estímulos externos. Conforme escreve o jornalista Nicholas Carr na sua obra chamada A Geração Superficial. Hashtag fica a dica. Nicholas Carr, A Geração Superficial. A gente compete com isso. Então, assim, coisa que nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás, né? Então, falando agora sobre os impactos sobre a saúde mental desse professor, a nossa saúde mental, tem uma pesquisa recente, 2021, né, da Fundação Carlos Chagas, 72% dos professores brasileiros relatam sintomas de ansiedade. 48% sofrem de esgotamento ou de burnout. São dados da Organização Mundial de Saúde aplicados a esse contexto da docência. Veja que são estatísticas reais, né? Eu estou falando Panorama Brasil, tá? E falando em exemplos reais, professores relatam a sensação de serem engolidos pelas exigências externas, como documentos, relatórios de inclusão, reuniões pedagógicas intermináveis. E fora isso, o tempo de trabalho, né, que a gente tem a hora aula e tem a hora atividade. Porque para que você trabalhe as 4 horas, né, na sua função de docência, você tem pelo menos, eu estou sendo bem pouco generosa nesse sentido, mais 4 horas de trabalho que antecede o seu trabalho físico. Então, já é uma carga grande, né? Então, enfim, esse tripé que a gente falou é exatamente isso, localizando quem é esse professor hoje. Então, somos hoje 3 coisas. Primeiro, mediadores de processos complexos. Por que processos complexos? Ora, nós somos uma complexidade dentro da unidade, né? Unidade por quê? Porque somos um indivíduo, um só. Mas dentro de nós há muitos processos complexos acontecendo, sejam eles fisicamente, não é? Porque você tem vários sistemas funcionando dentro de você. Você tem o sistema respiratório, o sistema digestório, né? Vários sistemas funcionando dentro de você e, obviamente, que você não se dá conta disso, enquanto está tudo fluindo bonitinho. Você não sabe, por exemplo, quantas vezes você piscou hoje. Você não sabe quantas vezes o seu coração está batendo. Você não sabe quantas, mais ou menos, 26 mil respirações que você dá por dia. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Quantas vezes eu respiro por dia? Sei lá, eu nunca pensei nisso. Pois é, a Pro aqui hoje está viajando nesses dados aí, mas é isso, né? Então, nós somos mediadores de processos complexos. Por quê? Nós somos uma unidade na complexidade, segundo Edgar Morin, e estes aprendentes que estão diante de nós também são unidades na complexidade, com as quais a gente tem que interagir e alimentar, motivar o processo do aprender. E nessas, a gente é pressionado pela sociedade digital, pelo panorama tecnológico que está junto, que está dentro das escolas e da vida também. E a gente fica meio que naquela balança entre expectativas e precariedades. Expectativas porque esperam muito,
mais de nós do que aquilo que seja devido. E precariedades é por causa da falta de condições para uma série de coisas. Então, hoje, nós não somos mais, e já há algum tempinho, né, transmissores de conhecimento como décadas atrás, né? Essa imagem, esse perfil não nos pertence mais. Nós somos mediadores, gestores de conflitos, olha quanta função, né, gente? Cuidadores, psicólogos improvisados e muitas vezes até somos substitutos de políticas públicas que não chegam à sala de aula. Eu não vou polemizar as políticas públicas, mas quando eu digo isso, vocês já entendem, não é? A amplitude daquilo que eu estou fazendo. Eu estou falando que eu estou fazendo a colocação. E o que essas coisas geram? Então, mais uma vez, dados estatísticos. De acordo com a Fundação Carlos Chagas, 72% dos professores brasileiros relatam essas coisas que a gente falou, sintoma de ansiedade, e quase metade sofre de esgotamento ou burnout, né? Eu reafirmo isso porque é um dado de realidade. Gente, isso não é um detalhe, isto é um sinal de alerta.